Saudações ortopédicas! Sejam bem-vindos novamente aos Ossos do Ofício para mais um bate-papo científico do mais alto nível. Aqui estamos nós, seus colegas de plantão, sênior e júnior. Já vai deixando o seu like para que este conteúdo chegue a muito mais gente que usa todas as mídias para estudar e se aprofundar. Comente conosco alguma dúvida ou sugestão, garanto que os moderadores irão ler tudo e não se esqueça de compartilhar com seus colegas para depois conversarem, debaterem e se aprofundarem no assunto estudado. Isso ajuda a fixar o assunto em estudo. Esta nossa conversa é um estímulo passivo para você se acostumar com o tema, despertar a curiosidade e verificando quais são as suas dificuldades a vencer. Depois vem o estudo ativo com os pacientes, estudo de casos e aprofundamento no livro-texto. Ouça quantas vezes for necessário, até consolidar na memória, até ter a certeza de que entendeu e de que reteve o suficiente para ensinar ao interno. Ouçam também os áudios da playlist no trânsito, no Uber, na academia, no plantão, no refeitório ou antes de dormir. Agora vamos direto ao que interessa. Larga o Instagram, deixa o TikTok, ajusta o fone de ouvido e, sem mais nenhuma distração, vamos diretamente para a nossa conversa de hoje, que será tumores ósseos, uma visão geral. Então foco na atenção, senta, que lá vem história. Imagina o seguinte cenário, bem clássico de pronto-socorro. Chega um paciente jovem, lá para os seus 16 anos, ele jura de pés juntos que aquela dor chata e o inchaço na coxa começaram logo depois que ele bateu na quina da mesa de centro, faz o quê? Um mês. Aí o residente atende, acha que é só uma contusão demorada, prescreve um anti-inflamatório e manda para casa. E é exatamente aí que a gente perde a janela de oportunidade, né? Aquele momento crucial que separa a preservação de um membro de uma cirurgia muito mais radical, tipo uma amputação. O grande erro nesse cenário é o colega cair no viés de ancoragem. Sabe, o paciente atrela o surgimento da massa ao trauma mecânico e a gente compra a história. Exato, a gente compra sem questionar. Mas nós, como ortopedistas, não podemos negligenciar aquele crescimento insidioso que já estava ali muito antes da batida. Com certeza. E o paciente só notou a perna porque bateu. A gente precisa estar muito preparado. Fazer uma análise profunda dos princípios de oncologia ortopédica, tanto para não comer mosca no plantão, quanto para garantir aqueles pontos preciosos na prova do TEOT. Vamos destrinchar tudo, da epidemiologia até a genética. E para começar a entender esse inimigo, acho que a gente precisa olhar para os números. Como é que está o cenário real, estatisticamente falando? Olha, se a gente pegar os dados norte-americanos, a gente vê uma discrepância bem interessante. São cerca de 3.970 novos sarcomas ósseos e articulares por ano. Quase 4.000. Isso. Mas quando a gente olha para os sarcomas de partes moles, esse número pula para mais de 13.400. É um volume bem maior. Só que o que realmente dita o jogo na prática clínica não é só o volume, mas a biologia da lesão. O grau histológico, sabe? Ah, sim. Certo, vamos desempacotar isso. Porque é aqui que a coisa fica interessante. A gente vê lesões benignas o tempo todo, nas cistos, osteocondromas. Com números tão expressivos para os malignos, como é que essa diferença entre um tumor bem diferenciado e o indiferenciado de alto grau muda drasticamente o nível de alerta do cirurgião no PS? Então, o que é fascinante aqui é a capacidade de metástase. Um tumor de baixo grau, bem diferenciado, ele mantém de certa forma a sua estrutura, os mecanismos de adesão celular, então o risco de metástase fica ali abaixo de 10%. Fica mais local, né? Exatamente. Mas quando a gente fala de um tumor indiferenciado, de alto grau, a gente perde totalmente essa arquitetura, as células neoplásicas conseguem invadir a corrente sanguínea muito rápido, e aí o risco de metástase dispara para mais de 30%. E o destino clássico desse êmbolo tumoral, o tropismo principal, são os pulmões. É porque o parênquima pulmonar funciona como o primeiro grande filtro, né? Todo o leito capilar venoso sistêmico acaba lá. Por isso que é o sítio mais comum. Agora, focando nos nomes aos bois, os primários ósseos mais comuns são o osteosarcoma, o sarcoma de Ewing e o condrosarcoma, certo? Perfeito. Esses são os três grandes vilões do osso. Já nas partes moles, o sarcoma pleomórfico indiferenciado desponta como de alto grau mais frequente, seguido de perto pelo leiomiosarcoma e o sarcoma sinovial.
E vale a pena lembrar um detalhe importante da etiopatogenese. Nem todo tumor primário nasce do zero. Opa, como assim? A degeneração secundária, sabe? Imagina que o colega no consultório acompanha um paciente idoso, com doença de Paget. De repente, a dor óssea desse paciente muda de padrão, fica completamente refratária. Nossa, tem que acender o alerta vermelho para um osteosarcoma secundário na hora. Na hora. Outro exemplo clássico é aquele osteocondroma antigo num paciente adulto. Se a capa cartilaginosa sofre um espessamento abrupto na imagem, A gente já pensa fortemente na virada para um condrosarcoma periférico. É a biologia transformando uma lesão benigna que estava quieta numa verdadeira bomba relógio. O que me faz voltar para aquele garoto da mesa de centro. Como é que a gente treina o raciocínio clínico para escapar desse red herring, dessa armadilha do trauma banal? a chave está na anamnese. Tem que ser uma anamnese cirúrgica, incisiva. A dor oncológica óssea destrutiva tem uma assinatura muito própria. Ela geralmente começa de forma intermitente, depois evolui para uma dor constante e, o mais importante, refratária a AINES. Anti-inflamatório não esteroidal não resolve. E tem aquela dor noturna, né? Exato. A dor noturna, aquela que é profunda e acorda o paciente de madrugada, é o alerta supremo. É a maior red flag para tumor ósseo. E no exame físico, a gente costuma palpar uma massa dura, aderida aos planos profundos, fixa. E aqui tem um contraponto muito louco em relação aos tumores de partes moles. É totalmente contraintuitivo. A gente pensaria que por crescer ali no meio do músculo ia doer um absurdo, mas frequentemente eles se apresentam como massas sem dor nenhuma. Pois é, indolores na grande maioria das vezes. A dor em partes moles, geralmente, só aparece se tiver um crescimento absurdamente rápido, que estira a fáscia de uma vez, ou se causar compressão neural direta. Podem ser compressíveis ou mais firmes, dependendo da histologia. Entendi. Mas voltando para o trauma, como a gente documenta isso para não ser enganado? É fundamental documentar o tempo de evolução da massa em relação ao suposto trauma. Tem que bater a história. Além disso, a gente avalia muito o arco de movimento da articulação próxima e procura por atrofia muscular adjacente. Ninguém perde massa do quadríceps do dia para a noite só porque bateu a perna. Claro, a atrofia denuncia que aquele desuso por proteção, aquela restrição de movimento, já é crônica. E tem um desfecho terrível desencadeado por esses pequenos traumas, né? A temida solução de continuidade patológica. A fratura patológica é um pesadelo. Cerca de 5 a 10% desses pacientes com lesões ósseas destrutivas evoluem com a perda da integridade estrutural do osso após traumas mínimos, coisas do dia a dia mesmo. E por que isso é tão catastrófico do ponto de vista oncológico? Porque quando o osso sofre essa solução de continuidade, o hematoma da fratura se forma e dissemina células tumorais por todo aquele compartimento anatômico. Você perde as barreiras naturais. Por isso que a imagem é tão urgente. Tem que extrair o máximo da radiologia antes de pensar em encostar o bisturi. Sem dúvida. E tudo começa com um bom e velho raio-x. Radiografia plana nas incidências ortogonais. Então, o que isso significa na prática? Uma simples radiografia bem interpretada pode evitar uma ressonância desnecessária. Olha, evitar a ressonância talvez não porque o estadiamento local exige a ressonância. Mas o raio-x é a bússola do diagnóstico. Conhecer a idade do paciente aliada à imagem radiográfica muitas vezes restringe enormemente o nosso diagnóstico diferencial. Primeiro a gente olha a localização. Está na epífise, na metáfise ou na diáfise. Certo. E aí a gente vai para a avaliação meticulosa da matriz tumoral, que é figurinha carimbada em qualquer prova de título. Totalmente. Se você bate o olho no raio-x e vê calcificações em formato de anéis, ou pontilhados, ou aquele aspecto clássico de pipoca, isso grita matriz cartilaginosa, condrosarcoma, encondroma. Agora, se a lesão é muito radiodensa, formando uma nuvem branca e sólida, aí o tumor está produzindo osso. É uma matriz óssea. E se a gente vir aquele aspecto mais difuso, borrado, o famoso vidro fosco? o ground glass, isso sugere fortemente uma lesão fibrosa, como a displasia fibrosa.
E claro, se não tem matriz nenhuma, é uma lesão lítica destrutiva. Aí a gente tem que avaliar a reação periosteal, erosão de cortical. Os triângulos de Codman ou lesão em róio de sol, que indicam uma agressividade absurda. E a tomografia. A TC com cortes finos é fantástica para lesões muito pequenas, tipo para achar o ninho de um osteoma osteoide. E também é mandatória para avaliar a pelve e a coluna, onde o raio-x sobrepõe muitas estruturas. Mas a rainha do estadiamento local é a ressonância magnética com contraste. Com certeza. O T1 da ressonância é o padrão ouro para delinear o acometimento medular e as partes moles. Ela diz pra gente se a massa é determinada, tipo, você olha e fala, isso é um lipoma clássico, fechei o diagnóstico, ou se ela é indeterminada, o que obriga a gente a partir para a biópsia. Exatamente. E a gente também precisa mapear o resto do corpo. A cintilografia óssea com tecnésio 99 é muito sensível para achar skip metástases. Aquelas metástases saltatórias, no mesmo osso ou em outros ossos. Mas tem um peguinha clássico de prova aí. O falso negativo, né? Isso. Todo residente tem que saber que a cintilografia tem uma alta taxa de falso negativo no mieloma múltiplo. Esse detalhe é lindo porque é pura fisiopatologia. O exame marca a atividade dos osteoblastos, a tentativa do osso de reparar a lesão, certo? Só que no mieloma, as células neoplásicas ativam osteoclastos de forma puramente lítica. O osso vai sendo reabsorvido sem montar nenhuma resposta de reparo. Sem osteoblasto, o contraste não brilha. É brilhante. E uma vez que a gente tem toda essa imagem e a suspeita armada, a gente precisa dar nome aos bois e classificar o inimigo. Entramos na sopa de letrinhas do estadiamento. A gente tem as clássicas, né? Dahlen, Anakin e AJCC. O Dahlen é mais histológico, não é? O sistema de Dahlen é focado no tipo celular proliferante. Por exemplo, a origem notocordal do cordoma. Mas o que dita a conduta cirúrgica no dia a dia é o Anakin. Vamos sistematizar o Anakin, então. Para lesões benignas, tem o estágio 1, que é a lesão latente, tipo um fibroma não ossificante, o 2, que é a lesão ativa, e o 3, que é a lesão agressiva, como um tumor de células gigantes com destruição óssea. Mas e para os malignos? Nos malignos, a gente divide por grau e localização. Grau baixo é I, seja IA ou IB. Grau alto é II. E metástase é 3 direto. As letras é que são o pulo do gato. A significa que a lesão é intracompartimental. E B significa que a lesão é extracompartimental. Peraí, deixa eu pedir um esclarecimento para quem está na residência escutando a gente. Porque a barreira compartimental, essa diferença entre o A e o B do Anakin, é a linha tênue que separa uma cirurgia razoavelmente desafiadora de uma potencial catástrofe anatômica. Se conectarmos isso ao quadro geral da anatomia, o osso é um compartimento fechado. Quando o tumor fura a cortical e invade as partes moles, ele vira extracompartimental. O problema é que, do lado de fora da cortical, correm os feixes neurovasculares principais. As margens cirúrgicas mudam completamente, as vias de acesso ficam extremamente complexas e o risco de você ter que sacrificar um nervo ou uma artéria gigante é enorme. E vale frisar, a grande maioria dos osteosarcomas de alto grau já chega pra gente como Anakin 2B. Já chegam super avançados. E temos também a classificação do AJCC, a 8ª edição. Para tumores ósseos, a ordem de importância prognóstica é bem definida. O pior de tudo é metástase, claro, que é o estágio 4. Depois vem o tumor descontínuo, as skip metástases como estágio 3. Depois o grau e, por último, o tamanho. Isso. Sendo T1 até 8 centímetros e o T2 maior que 8 centímetros para osso. E a localização na pelve ou coluna tem um prognóstico bem pior. Já no AJCC para partes moles, a ordem é metástase, grau e tamanho, mas os cortes de tamanho mudam, né? Sim, partes moles têm mais divisões. T1 é até 5 centímetros, T2 vai de mais de 5 até 10, T3 de 10 a 15
e T4 é quando passa de 15 centímetros. Exato. Bom, depois de classificar e estadiar, a gente chega no ponto de não retorno, o momento mais crítico, onde o cirurgião pode errar a mão e condenar um membro do paciente, a biópsia. É aquele momento de suar frio. O residente no PS tá lá, quer ser proativo, quer resolver. Mas fazer uma biópsia mal planejada é literalmente como pintar o chão em direção ao canto da parede. Você fica sem saída na hora da cirurgia definitiva. Eu concordo severamente com isso. Os riscos são enormes. Você pode tirar um tecido não representativo, pegar só necrose e, o pior, contaminar os tecidos adjacentes. Um hematoma contaminado pode levar direto para amputação. Tem um mantra na oncologia ortopédica que a gente não cansa de repetir. Quem faz a biópsia deve, idealmente, ser o mesmo cirurgião que vai fazer a ressecção definitiva, não é? É lei. E a técnica da biópsia incisional aberta é cheia de regras. A hemostasia tem que ser meticulosa, rigorosa. Jamais, em hipótese alguma, elevar retalhos, os flaps subcutâneos. A incisão deve ser longitudinal nas extremidades. Exceto na clavícula, que é transversa, e no corpo da escápula, que é oblíqua, certo? Perfeitamente. A incisão precisa ser planejada para ser ressecada inteira, em bloco, no ato cirúrgico definitivo. E tem que usar biópsia de congelação na sala, o frozen section, para garantir que a amostra tem tumor viável e não só tecido morto. Certo. E sobre a técnica de agulha, a punção aspirativa por agulha fina é terrível para sarcoma porque perde toda a arquitetura tecidual, né? A gente não consegue ver a matriz. PAF não serve. O padrão para minimizar o trajeto é a core biópsia, a biópsia por agulha grossa. E a biópsia excisional, que é tirar tudo de uma vez, é estritamente reservada para quando você tem certeza clínica e radiológica de benignidade ou quando a lesão é tão favorável que você garante margens amplas negativas desde o primeiro corte. É uma precisão cirúrgica no planejamento. Mas, mudando de engrenagem agora, a gente tem que ir para o diferencial da prova de título, a genética e a biologia molecular. Isso está ficando cada vez mais decodificado, é impressionante. Pois é, virou o fiel da balança nos exames de alto nível. Começando pelos genes supressores de tumor. A gente tem o gene RB, que fica no cromossomo 15. Aquele classicamente associado ao retinoblastoma. Esse mesmo. E está fortemente ligado ao osteosarcoma. Temos também o P53, cuja mutação causa a síndrome de Li-Fraumeni. E na exostose múltipla hereditária, a gente tem os genes EXT1 e EXT2. E o detalhe crucial aqui, que sempre cai em prova, é que o EXT1 tem uma carga de doença muito maior e um risco bem mais elevado de degeneração para um condrossarcoma secundário se comparado ao EXT2. Bem lembrado, mas o grande filão das provas são as translocações cromossômicas, que é o pão com manteiga do TELT. Nossa, me anima demais ver como o câncer está sendo lido em nível de cromossomo. Isso levanta uma questão essencial. A gente está literalmente olhando para a letra exata do código que quebrou. É exatamente isso. Essas translocações produzem proteínas únicas que moldam não só o prognóstico, mas o futuro das terapias-alvo. Anota aí: sarcoma de Ewing e tumores neuroectodérmicos primitivos. Translocação T1122, T11/22, clássica. Clássica. Sarcoma sinovial apresenta a translocação TX18. E o sarcoma de células claras tem a T1222. Maravilha. É muito detalhe, né? Mas a gente prometeu entregar o mapa da mina para a gente consolidar isso de uma forma que fique impregnado na memória do residente. Vamos fazer aquele resumo rápido? O nosso take-home message. Quais são os 15 pontos fundamentais de conhecimento prático imediato e de prova que a gente extrai disso tudo? Vai, puxa os primeiros. Vamos lá. Ponto 1. Os pulmões são o sítio mais comum de metástases para sarcomas ósseos e de partes moles. 2. Os sarcomas ósseos mais comuns são o osteosarcoma, o Ewing e o condrossarcoma. 3. O sarcoma de partes moles de alto grau mais comum é o sarcoma pleomórfico indiferenciado. Ponto 4. Na classificação AJCC para osso, a ordem de importância prognóstica é metástase, depois tumor descontínuo, depois grau, depois tamanho. Ponto 5. O estágio mais comum na apresentação clínica do osteosarcoma é o estágio 2B do N. King,
ou seja, IIB, que corresponde ao 2 do AJCC. Ponto 6. A cintilografia com tecnésio 99 tem alto risco de falso negativo no mieloma múltiplo. Ponto 7. Na classificação AJCC para partes moles, a ordem muda um pouco. É metástases, grau e tamanho. 8. O gene supressor RB, lá no cromossomo 15, está fortemente associado ao osteosarcoma. E 9. Genes EXT1 e EXT2 associam-se a exostoses múltiplas, sendo que o EXT1 carrega maior risco de condrosarcoma secundário. Ponto 10. Sarcoma de Ewing tem a translocação característica T1122. 11. Sarcoma sinovial apresenta a translocação TX18. E 12. Soluções de continuidade patológicas, as fraturas, ocorrem em 5 a 10% dos pacientes com lesões ósseas destrutivas. Ponto 13. A técnica de biópsia exige incisões longitudinais nas extremidades e hemostasia super rigorosa para evitar hematomas contaminados. 14. Na avaliação da matriz, no raio-x, se tem pipoca ou anéis, é cartilagem. Se tem vidro fosco, é matriz fibrosa. E se é muito radiodensa, é osso. E para fechar, ponto 15. Dor noturna, aquela que acorda o paciente, refratária a AINES, é o red flag clínico supremo para tumores ósseos. Eu queria encerrar nossa análise reflexiva de hoje lançando uma ideia para os colegas pensarem durante a madrugada no plantão. Considerando que a gente já define sarcomas por translocações super precisas, como a T1122 no Ewing, será que na próxima década a gente vai tornar essas medições físicas de tamanho com réguas nas ressonâncias algo obsoleto frente a um perfil molecular puramente genômico do tumor? O papo está bom, mas bem por enquanto é só, pessoal. Hasta la vista. We'll be back. Bye bye.